Bom dia, pessoal. Hoje, na disciplina de História, nós vamos começar a falar dos gregos, lá na página 228. Os gregos, ou helenos, como eram conhecidos, povoavam uma região chamada por eles de Hélade. Daí o nome helenos. Vamos grifar esse pedacinho aí, por favor. A Hélade compreendia a atual Península Balcânica e diversas ilhas do Mar Egeu. Vamos grifar Península Balcânica até Mar Egeu. Por volta de 800 a.C., os antigos gregos que disputavam o controle comercial do Mediterrâneo com os fenícios começaram a se organizar em cidades-estados independentes. Apesar de uma delas desenvolver uma forma própria de organizar o governo, suas leis e atividades, as cidades gregas compartilhavam a mesma cultura e língua. Vamos grifar isso aqui, ó. As cidades-estados gregas compartilhavam da mesma cultura e língua. Bem, só para a gente relembrar rapidinho, cidades-estados eram aquelas cidades que elas eram independentes no sentido de que elas tinham seu próprio governo, seu próprio exército, suas próprias leis, a própria maneira de governar, ok? Só que elas tinham, as cidades, estados gregas, elas, apesar de serem particulares, mas elas tinham a mesma cultura e a mesma língua, elas falavam a mesma língua. Por contarem com uma costa marítima recortada e bons portos naturais, os gregos não permaneceram somente nessa região, mas expandiram seu território pelas áreas vizinhas, onde fundaram colônias e criaram novas cidades-estados. O aumento da população nas cidades e a diminuição de terras para a agricultura são as prováveis causas da expansão territorial grega. Inicialmente, a agricultura foi a atividade econômica mais importante nas colônias gregas. Grifa isso aí para mim também, ó. Que inicialmente, quer dizer, lá no começo, a agricultura era importante para as cidades gregas. Com o tempo, muitas delas se transformaram em centros comerciais, o que intensificou, como vimos, a disputa pelo controle do Mediterrâneo com os fenícios. Lembra que nós vimos semana passada todo aquele território que o povo fenício ocupou, expandiu, tornou colônia, né, para comercialização e tal. Então, aí os gregos depois entraram em guerra. Por falar em colônia, você sabia que na língua romana a palavra colônia significa espaço que está ocupando, ou terra em que se pode trabalhar, ou ainda povo que se pode dominar? Maneiro, né? Uma palavrinha só simbolizando tudo isso. Observe o mapa. Colonização grega. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa. Ó, nós temos aqui, ó, o Mar Negro, aqui embaixo o Mar Mediterrâneo. De verdinho são cidades da Grécia Antiga e de laranja território colonizado. Aí só para lembrar, ó, tá vendo aqui, ó, a Fenícia? Essa parte aqui, ó, que eles colonizaram para cá, teve alguma coisinha também. Olha quanto lugar os gregos, né, a Grécia colonizou, né? Muito interessante. Agora, vamos para os exercícios. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, tá? Observe o mapa acima e identifique os mares que banham as cidades-estados e as colônias gregas. Então, dá uma olhada aí no mapa e me diz quais são os mares. Eu vou dar uma colinha, tá? São 4 mares. Olha aí, identifica os mares que banham as cidades-estado gregas. Lembre-se que são as verdinhas,
Dá uma olhada aí nesse meio aí, vê se você acha o nome dos mares e pode ir dizendo. Já achei. Mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo, Mar Egeu, Mar Jônico e Mar Tirreno. Qual foi, sem ser o Mediterrâneo, o Tirreno e o Jônico, qual foi o outro, vocês falaram? Mar Egeu. Não, Egeu. não tem Mar Egeu, não. Calma aí, Tem gente. sim. Calma, gente, eu tava olhando no meu mapa aqui do livro. Bem pequenininho. Ó. Tia, peraí. Ó, não tem onde tá escrito Macedônia. Não, amor, tia tá vendo agora, mas eu tava olhando no meu livro. Então vamos olhar aqui, né? Mar Jônico, Mar Egeu. Vamos lá, devagarzinho. É melhor ampliar isso aqui mesmo, né? Vamos lá. Aqui, Mar Jônico, Mar Egeu, Mar Mediterrâneo. Agora, não é Mar Negro, não. É só o de verdinho. É porque o livro colocou o Mar Tirreno, mas não tem nada verde aqui. Pediu. Calma aí, deixa eu ver. Ah, tá. Então vamos lá, gente, vamos lá. Vamos entender a questão. Identifique os mares que banham as cidades, estados e as colônias. Então vamos marcar a parada aqui. Vamos lá, colônias, né? Ó, vamos começar desse lado de cá, da esquerda para lá. Por aqui, nós temos, ó, o Mar Tirreno. Ok. Aqui embaixo nós temos o Mar Mediterrâneo. Ok. Aqui nós também temos o Mar Negro, né? Que tá banhando aqui. Ok. Aqui nós temos o Mar Egeu, o Mar Jônico. Esse mar Adriático aqui também tá banhando, né? Aqui, ó. Banhando Epidamo, Apolônia. Tá vendo? Aqui não é o mar Iônico ainda. Eu acho que o mar Iônico, Jônico. O mar Jônico fica mais aqui nesse meio. Eu acho que até aqui, ó, é o Adriático. Então, meus amores, vamos lá, ó. Então, na verdade, não são 4. O livro não tá correto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mar Mediterrâneo, Mar Negro, Mar Egeu, Mar Jônico, Mar Adriático e Mar Tirreno. Mãos à obra, façam aí, ó. Tá circuladinho aqui. Aumentei aqui um pouquinho. Isso aqui é o que, Jesus? Aumentei aqui um pouquinho a imagem, tá? Para vocês poderem ver. Esquece essa parada rosa aqui, que é outra coisa, tá? É o que tá circuladinho de roxo. Tá aqui, tá? Tia, não tá cabendo aqui no... Marejeu. Enquanto isso, eu já vou falar 4 aqui. Vocês podem aguardar um pouquinho que eu subo de novo, tá? Na sua opinião, por que chamamos aqueles que habitaram parte da Península Balcânica e muitas ilhas do Mar Egeu na antiguidade de antigos gregos e não apenas gregos? Nos referimos assim aos antigos gregos para diferenciá-los dos povos gregos atuais. Só por isso, tá? E aqui, gente, na B da terceira questão, circule a localização de Atenas e Esparta. Vou apagar aqui as marcações de roxinho que eu fiz para vocês poderem conferir Atenas e Esparta. Tá aqui circuladinho, tá bom? As cidades gregas. Os gregos se referiam às cidades como polis. Dá uma grifadinha nisso. Polis significa cidades. De modo geral, cada polis apresenta um centro urbano com edifícios públicos, praças, templos, habitações e oficinas. Podem grifar também. Nessas oficinas,
Os artesãos produziam tecido, cerâmica, vidro, entre outros. Ao redor de cada polis havia também campos de cultivo, grifa campos de cultivo, onde eram comuns plantações de videiras e oliveiras. Então a gente está vendo que as polis gregas, né, elas tinham um centro urbano. E o que tinha nesses centros urbanos? Edifícios públicos, praças, templos, habitações e oficinas. Nas oficinas, os artesãos produziam tecido, cerâmica, vidro, entre diversas outras coisas, tá? E ao redor das cidades, ao redor das polis, havia campos de cultivo, aonde eram comuns serem plantados videiras e oliveiras, tá? Com um relevo montanhoso e um litoral recortado, o centro político administrativo das polis era construído no ponto mais alto da cidade. Grife isso aí, né? Então, as polis eram construídas nos pontos mais altos das cidades. Nas acrópolis, cidades altas em grego, acrópolis significa cidades altas, também eram erguidos os principais templos de cada polis. Tá? Templos é questão de religião. Vamos lá, então aqui nós estamos vendo aqui nessa imagem a Acrópole de Atenas. É possível notar à direita, no topo da montanha, ó, aqui, um edifício em colunas. Trata-se do Partenon, templo erguido no século V a.C., em homenagem à deusa Atenas, ou Palas Atenas, tá vendo aqui em cima. Apesar de compartilharem as mesmas crenças religiosas e um conjunto de deuses em comum, cada polis tinha suas divindades principais. Tá? Divindades principais. Grifa isso aí. Grifa a partir de cada polis. Vou mostrar aqui para vocês. Tá? Porque apesar da crença religiosa e do conjunto de deuses serem os mesmos, cada polis tinha as suas divindades principais. No caso de Atenas, era Palas Atenas, a deusa da sabedoria e da guerra, a divindade protetora da cidade. Pode grifar isso aí também, por favor. Agora, os povos antigos que, como os gregos, acreditavam em vários deuses, são chamados de, essas pessoas que acreditam em vários deuses, são chamados de quê? A, ateístas, B, monoteístas ou C, politeístas? Politeístas. Isso aí, politeístas, tá aí, né? Ateístas são aqueles que dizem que não acreditam em Deus. Monoteístas somos nós que temos a fé em apenas um Deus, e os politeístas, eles têm a fé em vários deuses. Em outras partes do mundo, uma acrópole baiana. A cidade de Salvador começou a ser construída em 1549, no ano em que Tomé de Souza, grifa aí, primeiro governador geral do Brasil, desembarcou no litoral da Bahia. Ela foi criada para ser a capital do Brasil, na época em que o território era uma colônia portuguesa. Cumprindo as determinações do reino português, Tomé de Souza mandou construir a cidade no alto de um morro. Na parte alta, foram construídas moradias, edifícios do governo, a Câmara e o Colégio dos Jesuítas. Na parte de baixo, próximos ao mar, os armazéns. Ao redor da cidade, como medida de segurança, foram construídos muros altos e fortalezas. Grifa aí esse parágrafo aí, tá, galera? A Sé da Bahia manteve a tradição das acrópolis gregas, em que os templos eram construídos em locais altos e com ampla visibilidade. Foi construída, bota aqui,
no alto do morro e era então visível de qualquer ponto da Bahia de Todos os Santos. Então aqui a gente está vendo que Salvador, né, foi construída com esse modelo de cidade, tá? Vamos para a próxima página. O edifício da antiga Sé da Bahia não resistiu ao tempo, já com a fachada irreconhecível e sem as torres que o caracterizavam, foi demolido em 1933 para dar espaço à Praça da Sé e servir à circulação de bondes. No final do século XX, em comemoração do 450º aniversário da cidade, próximo ao local onde estava o edifício da antiga Sé, a Prefeitura de Salvador inaugurou um monumento intitulado Cruz Caída. Então tá aqui. Agora vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficaram essas questões. 6. O que havia em comum entre Salvador e as antigas cidades gregas? Tá aqui. Salvador manteve a tradição das acrópolis gregas, em que os templos eram construídos em locais altos e com ampla visibilidade. 7. Na sua opinião, qual é o significado do movimento Cruz Caída, inaugurado na Praça da Sé, em Salvador, e por que ele recebeu esse nome? Tá aqui, ó. É um monumento em homenagem ao desaparecimento da antiga igreja que existia no local e foi demolida. A cruz faz referência à queda de um símbolo religioso. Aí aqui, ó, há monumentos em sua cidade? Há algum que você goste mais? Qual e por quê? Aí essa questão se existe algum que vocês gostam mais e por quê, é com vocês. Monumentos, sim, a gente vai botar sim, tá? Sim, monumentos nós temos o chafariz, nós temos a estátua do soldado, esqueci o nome, é soldado sem nome, negócio assim, que tem na Praça São Salvador. Alguns consideram monumento também o coreto que tem lá na pracinha do Liceu. E deve ter mais alguma coisa que agora eu não me lembro, tá? Então, a 8, a resposta fica sim. E caso vocês queiram colocar um desses 3, vocês podem colocar, tá? Chafariz belga ou coreto da Praça do Liceu ou a estátua do soldado... eu não lembro se é soldado ferido, soldado sem nome, agora eu esqueci, tá? Vou dar um tempinho para vocês fazerem aí. Então, aqui tem o resumo do capítulo do capítulo que nós vemos, tá? Vocês vão dar uma lidinha para poder ver o que tem de interessante aqui e vamos elaborar o nosso mapinha de aprendizagem. E assim fica o nosso mapinha de aprendizagem deste capítulo. E encerrando aqui o livrinho de geografia de hoje.